semana retrasada, nós tivemos uma ministração sobre o tipo de coração que temos, o modelo do nosso coração, até onde existe espaço de Deus para trabalhar no coração da gente, até onde existe um espaço para a palavra encontrar, assim, espaço em nossa vida, até onde existe ganho da palavra na nossa vida, ou até onde somos apenas pessoas que se relacionam muito eventualmente com Deus, na medida de que a gente acha necessário, na medida em que a gente acha importante ou não. Eu quero chamar você para a gente poder concluir essa mensagem hoje, lendo comigo de novo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 15. Na semana passada, nós avançamos nela durante uma parte, até o segundo modelo de coração. Hoje eu quero ir um pouco mais com os irmãos, quero avançar um pouco mais, quero contar com o Espírito Santo, dividindo com você uma palavra, dando a você uma palavra, em nome de Jesus. Mateus 13, versículo 1 até o versículo 15, está escrito assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falava muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Assim não fosse, poderia ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. E você pode orar comigo, fechar os seus olhos e separar um tempo para a gente ir diante de Deus? Eu faço isso, irmãos, porque tenho uma expectativa de que Deus dê a você uma palavra essa noite. Eu tenho uma expectativa de que você não tenha vindo aqui como quem vem assistir uma palestra, como quem vem assistir uma preleção, mas você vem como quem precisa do toque de Deus. Você vem como quem precisa da palavra de Deus. Você vem como quem precisa de uma direção de Deus. E então eu oro para que essas coisas aconteçam na sua vida, aí na sua casa, onde você está. Deixa eu só te fazer mais um clamor. Se houver qualquer coisa agora, qualquer coisa que possa tomar a sua atenção, dividir o seu raciocínio, impedir que a sua mente seja levada diante do Senhor, eu posso te fazer um pedido? Tire isso de você aí agora. Talvez você seja tentado a manter a TV ligada, manter alguma outra coisa funcionando, dividir sua atenção com mais alguma coisa, mas eu faço um apelo a você que você ponha nesse momento, nesses poucos minutos, um foco em Jesus.
Um foco em Cristo. Será que você pode fazer isso comigo? Pode perseverar comigo nesse momento aí? Vamos lá? Pai de amor, obrigado por esses meus irmãos que estão comigo aqui nesse tempo, ainda que não fisicamente, mas aqui por esse instrumento de reunião, a gente pode se encontrar e, através desse instrumento, estar perto do Senhor e daquilo que o Senhor tem por dar e fazer. Seja sobre nós, ó Deus, a tua palavra e a tua verdade nessa noite. Que onde estiver cada um dos irmãos, o Senhor esteja agindo e falando, que seja levado cativo diante do Senhor todo pensamento, e que agora tudo que distrai, tudo que tira a atenção, tudo que pode roubar a palavra, seja desfeito agora o plano de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós falamos na semana passada principalmente do porquê que Deus dá e por que é que Deus não dá a alguém a palavra, a semente, a coisa profunda. Eu tenho um temor nesse texto, e ele se resume quando Jesus, no versículo 11, fala assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas a eles, não. Olha, pensa comigo nisso. Me parece que a alguém é dado o mistério de Deus. E parece que há quem não tenha acesso, não receba de Deus. Rodolfo entrou aí. Beijo, Rodolfo. Que bom te ter aqui, querido. Que bom. Obrigado. Fica com a gente. Rogério também acabou de entrar. Cadê Rogério? Ah, Rogério, querido. Beijo grande, amado. Bom ter você com a gente aí, Rogerião. Então, esse texto do versículo 11 me deixa, assim, no mínimo preocupado, no mínimo pensativo sobre a possibilidade de alguém que tenha acesso àquilo que Jesus chama dos mistérios de Deus e de alguém a quem não é dado esse mistério de Deus. Alguém que se relaciona com Deus apenas no que é óbvio, no que é raso. Quando a gente lê mistério, eu fico pensando que o Jesus se referia a coisas mais profundas, a coisas mais íntimas, a coisas maiores. Quem tem os mistérios é quem é mais próximo, mais íntimo, é quem vive num outro nível de relacionamento. E há quem não consiga, simplesmente não consiga. Há quem não tenha, há quem em quem Deus não trabalhe. Jesus é o semeador, o Espírito Santo é o semeador, e o semeador é responsável. O semeador não semeia em terra infrutífera, que não deseja. A minha pergunta é: como você se sente, amado? E como você deseja se sentir? A minha pergunta é: como você acha que esteja e como você deseja estar? A minha pergunta é se a tua condição com Deus hoje te é suficiente, se é isso que você busca, se é isso que você deseja, ou se há algo mais que você crê que há para você em Deus, e por isso você deseja esse algo mais da parte de Deus, da parte do Senhor. Vamos pensar juntos sobre isso. Vamos refletir juntos, porque o desafio da mensagem dessa noite e da semana retrasada, dessa conclusão, é que você saia da condição em que você esteja. É que o seu coração seja uma terra boa, frutificando, e não como qualquer uma desses modelos aqui a que Jesus se refere. Ele fala de 3 possibilidades de coração, nos quais a palavra não encontra espaço, nos quais o mistério de Deus não é revelado, nos quais ouvir a pregação é o mesmo que ouvir uma boa retórica. Ouvir a pregação é o mesmo que ouvir uma palavra eloquente, inteligente, no máximo agradável, gostosa de se ouvir. Bom, não é isso que Deus quer. Há pessoas que, ainda que haja profunda revelação, há pessoas em que, ainda que haja grande mistério de Deus, graça de Deus, elas não recebem nada. Elas não alcançam nada. O primeiro desses modelos, falava semana retrasada,
é aquela pessoa que Jesus chama como um coração que é como uma madeira de caminho. A palavra não chega na vida dessa pessoa. A palavra não entra na vida dessa pessoa. Parece, inclusive, que estar diante da palavra é um incômodo, é uma coisa cansativa, desagradável. O coração à beira do caminho não tem nenhum acesso para a palavra. Eu falava com os irmãos que Jesus diz que é como uma semente que caiu à beira do caminho. As aves do céu vêm e roubam a semente. Sabe o que isso quer dizer? Que do mesmo jeito, como o Espírito Santo tem interesse em te levar para outro nível, um nível de mais profundo, um nível de maior intimidade, um nível de maior relacionamento com Deus, o inimigo da tua vida, da tua alma, também tem interesse de te deixar raso, sempre distante de Deus, sempre longe daquilo que Deus tem para você, do que Deus tem para a sua vida. Isso fica claro quando Jesus fala dessas aves que vêm e roubam a semente. Essas aves representam ações espirituais, projetos malignos que acontecem quando a palavra é lançada na sua vida, quando a semente é lançada na sua vida, para que não haja um germinar, para que não haja uma fecundação, para que não haja uma transformação, para que não haja um aprofundamento de Deus na tua vida, Satanás vem e te rouba a palavra. Ela sequer encontra espaço em você. Ela sequer encontra lugar na tua vida. E esse tipo de coração é dado à pessoa superficial. E o que é uma pessoa superficial? É aquela que está à beira do caminho. Ela não está no caminho. Ela está à beira do caminho. O caminho, eu lembrava aos irmãos, é como a igreja sempre foi chamada, foi o primeiro apelido da igreja, os do caminho. Então, o caminho representa a vida da igreja, a caminhada da igreja. Tem gente que fica nem fora, nem dentro. Já viu isso? Tem pessoas que não conseguem se perceber no caminho. Elas estão à beira, não estão muito longe, não estão fora, mas também não estão dentro, também não estão tão inseridas, também não estão tão comprometidas. Elas estão ali, está ali à beira, num ambiente confortável, num nível de compromisso confortável, num nível de compromisso seguro, numa zona de segurança, numa zona de conforto. Eu tenho de Deus aquilo que eu acho que eu devo ter. Eu tenho de Deus aquilo que eu acho que eu quero. Esse é o coração à beira do caminho, de quem Satanás rouba toda a palavra, de quem Satanás tira tudo que Deus tem para dar, tudo que Deus tem o projeto de fazer, tudo que Deus tem o desejo de fazer. O segundo modelo de coração é aquele que Jesus se referiu, falando como quem está entre... Quer ver? Vamos dar uma lidinha aqui, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O segundo modelo de coração é o que fica entre espinhos. Ele recebe a palavra. Parece que tudo vai bem nesse modelo aqui. Este é aquele que ouve a palavra, mas ele tem uma preocupação. Perdão, eu pulei aqui. O segundo modelo é o inconstante, é o versículo 20. Desculpem, amados. Vamos voltar um pouquinho no versículo 20? Versículo 20 fala assim, quanto ao que foi semeado em um terreno pedregoso, esse é o segundo. Este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Você imagina alguém assim, que gosta da palavra, que gosta da pregação, que tem interesse por ela, recebe a palavra com alegria, está tudo bem até aí, se não tivesse continuação no texto. Ele continua, recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse segundo modelo fala de pessoas que têm alegria em receber a palavra, mas tristeza em praticar a palavra. Bom, a boa notícia é que essa pessoa não é você. Ou essa pessoa não é só você. Essa pessoa talvez seja também você. Mas todos nós somos assim. Inicialmente, a palavra traz alegria. É gostoso ouvir a palavra. Ela vem gostosamente no ambiente. A gente, quando ouve a palavra, normalmente está no ambiente de Deus.
E como é bom ouvir o Senhor. Como é gostoso ouvir aquilo que Ele tem para a gente. A proposta de vida que Ele tem para nós. O problema não é quando a gente ouve. O problema é amanhã, quando esse mesmo Espírito que nos deu a palavra vai nos provar na palavra. Quero dizer, ele vai nos conduzir à prática dessa palavra. Quando o mesmo Espírito que nos ensinou sobre perdão vai nos levar a uma circunstância onde precisamos perdoar. Quando o mesmo Espírito que nos ensinou sobre amor vai nos levar a uma circunstância onde a gente precisa amar. O mesmo Espírito que nos ensinou sobre generosidade vai nos levar a uma circunstância onde a gente tem que dar, ser generoso, ser liberal. E aí a mesma palavra que era, quando chegou agradável, gostosa ao coração, de repente se torna amarga. Hoje pela manhã o Sérgio nos lembrou do texto de Isaías, que diz que a palavra é como gosto de mel na boca, mas amarga quando desce ao estômago. Quer dizer, inicialmente ela é prazerosa, mas logo depois ela provoca dor, ela provoca tribulação, ela provoca angústia. E por que isso acontece, Alexandre? Porque eu e você não somos, preste atenção nisso, eu e você não somos compatíveis com a palavra. Nós somos incompatíveis. A palavra de Deus nos desafia, nos confronta, nos leva a um modelo de vida que a nossa natureza não deseja. A nossa natureza não deseja o que é bom. A nossa natureza não deseja o que é certo, porque nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos inimigos de Deus, separados de Deus, destituídos da glória de Deus, desconectados de Deus. É assim que somos originalmente. É assim que somos quando nascemos. Mas aí a palavra vem, e ela vem para nos resgatar, ela vem para nos levar a uma conexão com o céu, com o divino, ela vem para nos levar para os planos de Deus, e aí é que ela se torna amarga, quando o amor precisa ser prático, o perdão precisa ser prático, a generosidade precisa ser prática, colocar Deus em primeiro lugar precisa acontecer de maneira prática na vida da gente, e é nessa hora que Jesus diz que vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Essa perseguição não se refere a uma coisa de fora para dentro, alguma coisa que alguém vai me perseguir, mas é uma perseguição ou uma tribulação ou uma angústia que nasce de dentro para fora. É a minha natureza lutando contra a natureza de Deus em mim. O segundo modelo é um coração que, quando isso acontece, ele abandona a palavra. Quando isso acontece, ele prefere ficar com a sua natureza. Todas as vezes que há um conflito entre a vontade de Deus e a minha, eu fico com a minha. Todas as vezes, ou algumas vezes, quando há um conflito entre a palavra de Deus e o meu desejo, eu fico com o meu desejo. Esse é o coração entre os espinhos, que sufocam a palavra. Esse é o coração daquele que perde o prazer na palavra, ele abandona a palavra. A tribulação causada pela palavra o deixa desconectado dela, desanimado. Já não tem mais aquela alegria inicial, já não tem mais o desejo inicial. O terceiro modelo que eu quero pensar com você essa noite é o coração ansioso. Versículo 22, agora sim, o versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse é o coração ansioso. Esse é o coração que o engano, a preocupação desta vida. Então fala de alguém que está conectado a esta vida. Então fala de alguém que não entendeu a chamada para o evangelho. E, por favor, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir que o Espírito Santo fale com você. Trate com você. Existe muito engano. Existe a possibilidade de nós estarmos pensando que estamos ligados a Deus e ao evangelho e não estamos. Qual é a grande possibilidade? Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus vai acontecendo de maneira que a cruz na minha vida é algo que vai acontecer. Um dia eu vou me entregar a Jesus plenamente. Isso ainda não aconteceu. E então, talvez um dia isso aconteça. Esse é aquele que nem começou a andar com Jesus. Eu te lembro
que Jesus, quando deu a condição para ser seu discípulo, a condição para ser um seguidor de Cristo, ele disse: aquele que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Quem é aquele que renuncia a tudo? É aquele que não possui nada. É aquele que não tem nada. É aquele que não se prende a essa terra. Ele possui coisas. Ele adquire coisas. Ele trabalha. Ele tem profissão. Ele tem carreira. Ele tem família, tem esposa, tem filhos. Mas ele já não lida com nenhuma dessas coisas, como se fossem propriamente suas. Ele já trata dos seus bens, da sua carreira, da sua esposa, dos seus filhos, como algo que é de Deus e não lhe pertencem mais. A consciência da cruz o faz não se apegar a mais nada. A consciência da cruz o faz não estar preso a mais nada. A consciência da cruz o deixa comprometido, inteiramente comprometido com Cristo e com a cruz, e com o propósito de Deus. O coração entre os espinhos é de alguém que recebe a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas roubam dele essa condição, sufocam e tornam a palavra infrutífera. Então, fala de dois processos que eu quero pensar com você. O primeiro é o processo de preocupação, que sufoca a palavra. Tome cuidado com aquilo que te preocupa. Alexandre, eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero ter uma vida comprometida com Deus. Aí eu devo perguntar a você, meu irmão, o que é que preocupa você? O que é que te ocupa antes do tempo? Porque preocupação é estar pré-ocupado, ocupado antes da hora. O que é que toma os seus sentimentos, toma as tuas emoções antes da hora? Se essas coisas que te preocupam são dessa terra, são dessa vida, e normalmente são, 90% das coisas que preocupam o coração da gente são coisas ligadas à terra, são coisas ligadas à vida, são coisas das quais nós não renunciamos, são coisas das quais nós não nos desligamos. Isso porque nós não vivemos a cruz na vida da gente. Se o que te preocupa são seus filhos, se o que te preocupa é sua esposa, é seu marido, se o que te preocupa é o teu trabalho, é o dinheiro que você precisa, que tal, nessa noite, aceitar o desafio de Deus e dar isso para Ele, e devolver isso para Ele, e entregar a Deus como uma oferta, como uma entrega inteira a Deus, para que não haja preocupação na tua história, para que você não se prenda a essas coisas. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou aqui falando de maneira hipócrita, porque também tenho, muitas vezes me vejo tomado das minhas preocupações, mas eu, junto contigo, te chamo, meu irmão, te desafio a irmos juntos a uma entrega dessas coisas ao Senhor. Sabe por quê? Para que essas preocupações não sufoquem a palavra em você. Não tirem você do foco, da direção que Deus tem para você. Jesus continuava dizia que a outra coisa que sufoca a palavra são as riquezas, o engano das riquezas. E você sabe qual é o engano das riquezas? Porque os bens materiais confundem você, enganam você. Os bens materiais fazem você acreditar que você é o que você não é. Por exemplo, você que tem dinheiro, que tem posses, você começa a acreditar que é poderoso, que é capaz, que é forte, que é bonito, que é charmoso. Não é assim? Você começa a vestir uma roupa e essa roupa te deixa mais bonito, mais estiloso, mais atraente. Você entra num carro, se sente mais poderoso, mais importante. Será que essas coisas são as coisas que Deus deseja que você tenha? Deixa eu te dar uma notícia. Essas coisas enganam você. Elas não dizem quem é você. Elas não dizem o que é você. O que elas estão dizendo a teu respeito é enganoso. As riquezas produzem engano. As riquezas desta vida produzem
engano, sofisma, mentiras a você, e isso sufoca a palavra em você. E quando eu falo de riquezas, talvez eu esteja falando aqui e alguém aí do outro lado diz assim, então a palavra não é para mim, Alexandre, porque eu não sou rico. Então essa palavra não me pega. As riquezas da vida não significa que elas acometam a quem é rico. Porque eu já vi pessoas pobres sufocando a palavra por causa das riquezas da vida. Fala de quem busca riquezas, e podendo tê-las ou não. Há pobres que são escravizados pelo desejo de riquezas, de ter coisas, de ter posses. Há ricos completamente livres, irmãos. Deus veio para pobres e para ricos. Não está em ter, não é pecado ser rico. Não tem nada de errado nisso. Por outro lado, não é uma zona de segurança ser pobre. Não é uma zona de conforto ser pobre. Porque há muita gente que, não tendo, vive desejando aquilo que não tem. E nisso se faz enganado. E isso sufoca a palavra em você. Você deseja conhecer os mistérios de Deus? Você quer que a palavra de Deus flua na sua vida? Que tal você não permitir que as preocupações dessa vida e que as riquezas sufoquem a palavra? Que tal entregar para Deus a sua vida, as coisas que você tem ou que não tem, ou aquilo que você pensa ter ou deseja ter? Que tal se tudo na tua história vier de Deus, das mãos de Deus? Que tal ter uma vida sustentada pelo Senhor? Tornar-se um grande empresário ou um pequeno comerciante? Que tal tornar-se uma pessoa muito rica, ou ainda que de maneira simples e pequena, com uma vida pequena, mas completamente suprida pelo Senhor, pelos planos e pelos propósitos de Deus na sua história. Esse coração é o coração ansioso, cheio de ansiedade, com preocupação pelo futuro, seja pelo que tem ou pelo que não tem. O quarto coração, o quarto e o último coração, é o coração que todos nós ansiamos, desejamos, almejamos ter. É o coração frutífero. Versículo 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Eu queria que você pensasse em algo comigo. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá. O próximo passo, ele passa a dar. Isso traz para a gente um fundamento, um princípio, um ensino que eu quero que você guarde. As pessoas nas quais a palavra produz, as pessoas nas quais a palavra se aprofunda, elas se transformam em pessoas doadoras, em pessoas dispostas a dar, em pessoas dispostas a entregar. Pessoas que encontram-se com os mistérios de Deus, há uma transformação intrínseca nelas. Elas param de ser aquelas pessoas que desejam receber algo de Deus. Imediatamente há uma transformação. É alguém que não está mais preocupado com aquilo que Deus vai lhe dar. Ela se torna uma pessoa preocupada com aquilo que Deus vai usá-la para dar. Veja o versículo 23. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá. Ele começa a dar. Ele começa a dar do seu dinheiro, ele começa a dar do seu tempo, ele começa a dar da sua espiritualidade, ele começa a dar da sua profissão, ele começa a dar dos seus dons e talentos, ele começa a dar do seu tempo. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ache que você é uma pessoa que precisa de dinheiro, que precisa de cura, que precisa de marido, que precisa de esposa, que precisa de filhos, mas eu quero dizer que Deus quer te transformar numa pessoa que precisa dar, que é chamada para dar. Você se lembra daquela figueira que Jesus amaldiçoou? Jesus passou por ela e viu nela folhas. Se viu folhas, procurou frutos.
e não haviam frutos nela. Você sabe qual é a diferença entre o fruto e as folhas de uma árvore? As folhas de uma árvore servem à própria árvore. As folhas existem para nutrir a árvore. As folhas existem para alimentar a árvore. As folhas existem para dar vida à árvore. As folhas são para a árvore. Pela folha acontece a tal da fotossíntese. É pela folha que a água nutre a árvore. A folha gera sombra para as raízes da árvore crescerem com vitalidade, com vigor, com força. A folha é para a árvore. O fruto é o que a árvore entrega, é o que a árvore dá. Tem crente, tem gente que se relaciona com Deus para ter folhas. Ele pensa em ser uma árvore de folhas, uma figueira cheia de folhas. Quer dizer o quê? O que é uma figueira cheia de folhas? É um homem e uma mulher cheia de sinais da bênção de Deus. O que é isso? Ele é próspero, ele tem dinheiro, a família dele vai bem, ele está sem problemas, Deus cuida dele, abre portas diante dele, resolve coisas para a vida dele, o faz feliz. Deus abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa tudo que ele tem. Ele é cheio de folhas. Mas acredite, em algum momento, Deus vai procurar frutos em você. Não há nada de errado em ter folhas. Não é pecado ter folhas. Mas acredite, é pecado não ter frutos. Não há sentido em ter folhas se não há fruto. Não há nenhum sentido em ser abençoado se não há motivação para abençoar. Não há nenhum sentido em ter prosperidade financeira se eu não tenho um coração generoso. Não há nenhum sentido em possuir coisas que não abençoam as pessoas. Não há nenhum sentido em possuir bens e talentos que não servem as pessoas ao redor da minha vida. Se você tem folhas, Deus vai procurar frutos em você. E é essa característica do homem, da mulher, que anda com Deus e que conhece o coração de Deus. Ele, de repente, já não é mais aquele que está sempre pedindo, que está sempre procurando, que está sempre buscando a bênção de Deus. Ele, de repente, se transforma em alguém que está sempre interessado em dar a bênção de Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou pastor, eu não tô à frente de uma igreja, eu não prego, eu não canto, eu não toco. E eu quero dizer que dar a bênção de Deus não tem nada a ver com esses títulos. Não tem nada a ver com essas coisas. Dar a bênção de Deus talvez esteja em estar nas ruas como estivemos essa semana. Dar a bênção de Deus talvez esteja em ajudar o teu vizinho, teu parente, teu amigo, alguém que passa pela tua vida, alguém de onde você pode ver a oportunidade de servir. A que a tua vida tem servido? Um coração voltado para Deus, um coração em quem a palavra de Deus encontra lugar para crescer, para produzir, é um coração de uma pessoa que possui folhas, bênçãos de Deus, mas também possui frutos, bênçãos para os outros, bênção para quem passa pela sua vida, bênção para quem passa pela tua história. Você sabe, irmão, eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que Ele te dê um coração cheio dos planos e da vida dele. Onde a palavra que chega não é roubada pelas aves. Onde a palavra que chega não morre porque não tem raiz. Onde a palavra que chega não é sufocada pelos desejos dessa vida, pelos enganos das riquezas. Mas onde a palavra encontra espaço para produzir frutos que abençoam as pessoas. Eu quero terminar lendo Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra,
Lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Pai de amor, que a tua palavra produza em nós o quebrantamento necessário para a tomada de decisões novas, para as escolhas novas, que transformem o nosso coração em uma terra boa e fértil, onde a tua palavra encontra espaço para fazer de nós não árvores de folhagem, mas árvores frutíferas. Não pessoas que servem-se de Deus para si mesmas, mas pessoas que servem a Deus para o outro, para quem precisa. Que o Senhor nos dê o coração que te agrada, que te alegra. Que o Senhor nos dê a motivação de te agradar e de servir os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te faça alcançar tudo que Ele tem para você. O Senhor te leve a desfrutar de toda a vida maravilhosa e dos mistérios de Deus na sua história. Em nome de Jesus.